Pessoal, tô aqui de novo para continuar com a leitura do livro Sapiens que eu fiz para vocês aqui alguns tempos atrás. Eu fiquei um tempo aí sem gravar, fui viajar, voltei, deixei o livro descansando do lado aqui por um tempo. E agora, capítulo 13 do livro. E vamos lá. Esse capítulo ele fala sobre o segredo do sucesso. Até que no começo aqui ele faz uma breve introdução, mas o que realmente ele está falando nesse capítulo é que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu na história, ela aconteceu porque nós fizemos uma escolha, entendeu? Existiam vários caminhos que a gente poderia ter trilhado para chegar até aqui, mas a gente fez uma única escolha que ela trouxe a gente até aqui. Na verdade, uma única escolha não, a gente fez várias escolhas durante os tempos para poder chegar nesse momento que a gente está hoje. Por isso que aqui eu até coloquei, eu fiz aqui uma cola, aqui é o monitor do computador, tem uma cola embaixo aqui para eu ir acompanhando. Eu coloquei aqui inúmeras possibilidades de ter acontecido como aconteceu na história. E quando a gente olha hoje o que aconteceu, muitas vezes a gente pensa, era impossível não ter acontecido o que aconteceu. Como se, chutei aqui. Como se fosse impossível ter acontecido de outra forma. Mas na verdade isso é porque a gente está olhando para o tempo, para aquilo que já passou. Então hoje é óbvio, por exemplo, vamos levar aqui para o lado de finanças, que é que eu entendo. Olhando hoje, era óbvio que a Magazine Luiza ia crescer tanto na Bolsa de Valores como ela cresceu, entendeu? Mas na época que ela fez o IPO e iniciou na Bolsa, ninguém imaginava que ela fosse chegar no patamar que chegou. E isso é muito comum acontecer, né? E isso que o livro estava mostrando aqui nessa primeira parte. E aqui diz que a história ela não é determinista, que no caso ela não tem uma linha única que vai seguir, entendeu? Na verdade, a história ela é um sistema caótico. E o que são o sistema caótico? Sistema caótico, existe dois tipos diferentes de sistema caótico. O sistema caótico nível 1, como diz aqui no livro, é aqueles... Como que eu vou explicar? É quando você sabe que aquele caos vai acontecer e isso não afeta aquilo que está acontecendo. Por exemplo, um vulcão entrando em erupção. Se as pessoas que estão em volta do vulcão souber que ele vai entrar em erupção, isso não vai fazer com que ele deixe de entrar em erupção, entendeu? Eles simplesmente vão conseguir sair daquela região e se proteger. Isso, no caso, é um sistema caótico de nível 1. Sistema caótico de nível 2 é aquele sistema caótico que, quando você tem consciência do caos, ele muda. Por exemplo, se as pessoas pudessem se as pessoas pudessem prever que alguma coisa de muito ruim iria acontecer lá na frente, talvez eles iriam mudar a história durante o tempo, e quando chegasse naquela data específica que iria acontecer aquilo ali, aquilo já não ia mais acontecer, porque nós mudamos o caminho que estávamos percorrendo até chegar naquele momento, entendeu? Por exemplo, isso fez eu lembrar do seriado The Flash, que eu assisto, onde o Flash várias vezes ele viajou no tempo e acontece algumas coisas no futuro que ele não quer que aconteça. Então ele volta no tempo, na idade que ele está hoje, no caso, né, aquela versão dele que foi pro futuro, e ele muda algumas coisas aqui para que lá na frente não aconteça aquilo, podendo prevenir mortes de pessoas que ele não queria perder e tudo mais. E esse seria um sistema caótico de nível 2. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram o dia que eu estava fazendo esse resumo aqui para poder trazer para vocês, que eu trouxe essa ideia aqui para a realidade do meu serviço, que eu trabalho com revenda de gás. E um sistema caótico de nível 2 também pode ser quando você vai lá, você olha o bujão, chacoalha ele, vê que tá quase acabando, que talvez já é um sábado e você vai precisar do gás no domingo, talvez ele possa acabar. Você liga na distribuidora para pedir um bujão de gás
e não ficar sem no final de semana. Você acaba mudando aquilo que vai acontecer quando você tem consciência daquele caos. Isso é o que no livro aqui está dizendo sobre o sistema caótico de nível 2. E continuando aqui, no livro também diz que a história ela não está caminhando para um lugar onde os humanos estão melhores do que ontem, digamos assim. Não está caminhando pelo bem da humanidade, entendeu? Às vezes nós poderíamos tomar decisões diferentes que levaria a gente para um lugar melhor, mas não é assim que está acontecendo. Eles até trazem bastante a ideia da cultura, né? Que muitas culturas enxergam elas próprias como algo maior, algo superior, mas na verdade aqui ele coloca a cultura como uma praga, que ele no caso utiliza o ser humano para disseminar essa ideia que ele tem de cultura, essa informação, a qualquer custo, entendeu? E, independente do número de pessoas que podem ser afetadas por isso. Por exemplo, podemos trazer a questão da religião lá atrás, que já fizeram muitos sacrifícios, poder manter aquela cultura intacta. Podemos trazer a questão da Alemanha nazista, né, que eles estavam tentando também impor a sua cultura àquele povo, e também muitas pessoas foram mortas por conta dessa cultura, entendeu? Por isso que ele coloca aqui como se fosse uma praga. E o livro também traz aqui, eu achei até um tanto quanto interessante, porque ela fala a respeito de uma coisa chamada memética. E eu achei muito interessante porque a gente utiliza no dia a dia a palavra meme constantemente, durante o dia é muito utilizado, muito mesmo. E o meme, ele é uma informação cultural, entendeu? Ele é uma informação cultural que é utilizado para poder passar isso para milhões de pessoas. Ele é disseminado. Então tudo aquilo que é cultural e é disseminado para uma grande quantidade de pessoas, ele é considerado memética. Até ele usa o paralelo da genética, né? A genética ela tem um sucesso quando ela consegue disseminar o gene em um número muito grande de pessoas. A memética é quando você consegue disseminar uma cultura para um número muito grande de pessoas. E a gente acaba utilizando muito isso no dia a dia, sem nem ter muita noção do que realmente significa. É que para muitas pessoas meme é simplesmente aquelas imagens ou aqueles videozinhos que a gente compartilha na rede social. Mas tem toda uma cultura por trás disso daí. Entendeu? E assim finaliza mais esse capítulo desse livro aí. Agora a gente começa a falar a respeito da revolução científica. Eu vou estar lendo mais um capítulo aí e fazendo mais um videozinho para vocês. Beleza? Valeu, falou!